Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui nesse vídeo rapidinho para conversar com vocês sobre os efeitos do mel no nosso corpo e se o mel realmente ajuda em casos de gripe, resfriado, rinite, né? Então a gente vai abordar os efeitos do mel ali nas vias aéreas superiores. Então o mel é uma coisa que praticamente todo mundo tem em casa, todo mundo tem na cozinha. E faz muito parte das receitinhas de vó, bisavó, de mãe, né? Quando a gente tá gripado, tá com tosse, vai lá, toma um mel com limão, toma um mel com limão e gengibre, né? Mas será que realmente o mel, ele tem efeito ali nas vias aéreas superiores, quando a gente tá gripado, resfriado, com rinite? Será que tem evidência científica disso? Então é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo hoje, tá? Então, o primeiro artigo que eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser pesquisar, ler depois, é um artigo que ele vai mostrar o efeito do mel para alívio de sintomas nas infecções das vias aéreas superiores, tá? Então, é um artigo de revisão, então ele pegou vários artigos avaliando o efeito do mel ali nas infecções, né, das vias aéreas superiores. E o que eles observaram? Que o mel foi superior aos cuidados habituais na melhora dos sintomas de infecção do trato respiratório superior e é uma alternativa amplamente disponível e barata, né, quando a gente compara com medicamentos, né? E o mel, ele poderia ajudar nos esforços aí para retardar a propagação da resistência antimicrobiana, mas eles falam que são necessários mais estudos de alta qualidade, com controle, placebo e tudo mais, tá? Então, aqui ele está querendo dizer que é para você trocar o seu antibiótico pelo mel? Não! Ele está falando que sim, o mel ele tem um efeito antimicrobiano, tá? E ele pode ser uma alternativa mais barata, mas quando a gente pensa em situações mais leves. Então, aquele início de gripe, aqueles sintomas de comecinho de gripe que parece que a gente vai gripar, mas não gripa, quando o nariz está escorrendo, quando tá com um pouco de tosse, garganta arranhando. Então, o mel ele pode ser uma alternativa, mas nos casos quando a gente vai no médico, o médico passa um antibiótico pra gente, não tem como a gente substituir o mel por um medicamento, porque o medicamento ele é mais forte. Se o médico passou, por exemplo, um antibiótico, é porque realmente você está precisando de um antibiótico, né? E se você não tomar esse antibiótico, isso daí pode piorar. Então, o mel a gente fala assim, que ele vai ajudar sim, mas em situações mais tranquilas, que não são tão graves assim, tá bom? Outro artigo eu vou deixar aqui para vocês, aqui em cima também. Esse outro artigo, ele vai... Calma aí que eu me perdi aqui nos artigos. Aqui ele vai avaliar a ingestão do mel, né? Então, a ingestão do mel melhora os sintomas da rinite alérgica, tá? Então, ele vai avaliar se realmente o mel, ele pode trazer alívio em pessoas que têm sintomas de rinite alérgica. Então, como que foi feito esse estudo? Esse estudo, eles utilizaram ali, eles pegaram 40 pessoas, tá, que tinham rinite alérgica e dividiram em dois grupos iguais, 20 e 20. Um foi o grupo controle e outro foi o grupo que recebeu o mel. As 40 pessoas, então esses dois grupos de pessoas, eles receberam, então eles tomavam a loratadina, que é um medicamento, tá? Eles receberam a loratadina durante 4 semanas, tá? O grupo controle, ele recebeu um xarope de milho, mas que tinha sabor de mel. Então, esse xarope, ele era um placebo, tá? Era um xarope de milho aleatório com sabor de mel. E o grupo que foi avaliado o efeito do mel, eles receberam mel, tá? Diariamente, durante essas 4 semanas. E eles tomavam 1 grama de mel por quilo. Então, vamos supor, uma pessoa de 54 quilos tomava 54 gramas de mel diariamente durante essas 4 semanas. E o outro grupo tomava a mesma quantidade, né? 1 grama por quilo, só que de xarope de milho com sabor de mel. E aí, o que eles verificaram, né? No final desse estudo, eles observaram que, assim, os dois grupos, inicialmente, antes de começar o tratamento, os dois grupos, eles tinham os mesmos sintomas, né? Então, assim, os mesmos sintomas, então não tinha um grupo que estava mais grave do que o outro, os sintomas eram muito similares, tá? Após 4 semanas de tratamento, porque eles receberam esses tratamentos durante 4 semanas, então ao final do tratamento, os dois grupos, eles obtiveram melhoras, tá? Dos sintomas da rinite ali alérgica, tá bom? Os dois grupos.
Só que apenas o grupo que ingeriu o mel apresentou melhora significativa dos sintomas individuais da rinite alérgica e, na verdade, após 8 semanas. Então, eles avaliaram em 3 momentos: antes do tratamento, logo no final do tratamento, de 4 semanas, e depois 8 semanas. No começo, antes do tratamento, sintomas, a gravidade dos sintomas era igual para os 2 grupos. No final do tratamento, depois de 4 semanas, os 2 grupos melhoraram. Só que lembrem-se que os 2 grupos estavam tomando a loratadina, que é o medicamento. Depois de 8 semanas, ou seja, 1 mês depois de finalizar o tratamento, apenas os pacientes que tomaram o mel continuaram melhorando. Os pacientes que tomaram o xarope de mel, eles chegaram num platô ali, num nível, e não obteve mais melhora. Ou seja, eles concluíram, eles verificaram que a ingestão de mel em altas doses melhorou sim os sintomas gerais e individuais da rinite alérgica, e isso pode servir, o mel pode servir como uma terapia complementar para tratar os sintomas da rinite alérgica. Então, sim, esses 2 artigos, eles mostram que o mel, ele é eficaz para o tratamento das infecções e até alergias das vias aéreas superiores, tá? Então, o mel é uma coisa super fácil da gente encontrar no mercado, loja de produto natural, internet, e é uma coisa que grande parte das pessoas tem na cozinha, consome, né? E na verdade, assim, pra gente do Ayurveda, né, pra quem não sabe, eu sou terapeuta Ayurveda, e pra quem não conhece, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, que aqui no Brasil é praticado como uma terapia integrativa e complementar. Então a gente utiliza muito o mel em algumas situações. O mel, ele é indicado para todas as pessoas dentro do Ayurveda? Não, porque dentro do Ayurveda os tratamentos, eles são muito individualizados. Então tem algumas pessoas que não se beneficiam tanto do mel, mas tem outras pessoas que se beneficiam muito. E na verdade o mel, a gente muitas vezes utiliza ele como um carreador de remédio natural. Ou seja, a gente dentro do Ayurveda, a gente faz muito uso de fitoterápicos, de ervas, de plantas medicinais, né? E muitas vezes a gente precisa de alguma coisa pra gente ingerir, né? Então, às vezes, assim, uma coisa é você comprar uma cápsula fitoterápica. Então, sei lá, vou comprar uma cápsula de gengibre. Tudo bem, você pode tomar essa cápsula com água, né? Agora, muitas vezes, a gente dá a opção da pessoa não precisar comprar a cápsula, porque às vezes essas cápsulas são mais caras. Então, às vezes a gente fala assim, você pode ir lá no a granel, comprar X gramas de, sei lá, gengibre, e aí você vai tomar esse gengibre em pó com alguma coisa. E esse alguma coisa, ele pode ser uma água, ele pode ser, não sei, um óleo, ele pode ser o mel. Então, o mel, a gente fala que a gente usa muito mel como carreador de remédio fitoterápico. Então, às vezes, a pessoa tá precisando tomar um fitoterápico, alguma coisa em pó, e a gente pede para misturar no mel, né? E até falando do gengibre aqui, ou às vezes da cúrcuma também, né? A gente geralmente pede para tomar cúrcuma com mel, porque a cúrcuma, ela tem aquela cor muito forte, e às vezes se você mistura o açafrão, a cúrcuma na água, isso pode amarelar os dentes, pode deixar laranja, né? Lógico, conforme você vai escovando, vai saindo, mas é ruim, né? Então, uma forma de consumir a cúrcuma em pó é com o mel. Então, a gente fala que dentro do Ayurveda, o mel, ele tem muito esse papel de levar alguns fitoterápicos para dentro do organismo, né? E, na verdade, assim, aqui nesses 2 artigos que eu trouxe para vocês, que mostra a eficácia do mel, a gente pode falar que o mel, nesses casos de rinite, nesses casos de infecção das vias aéreas superiores, o mel, ele pode ser sim considerado um remédio natural, né? E isso é uma coisa que o Ayurveda utiliza muito nos tratamentos, né? Então, assim, o Ayurveda é uma forma natural de cuidar e de recuperar a saúde, apesar de ser uma terapia complementar, ou seja, não deve substituir o tratamento médico, ele deve complementar, mas a gente tem muito essa visão de que os alimentos, as ervas, as plantas, elas têm esse efeito de ser remédio, mas na verdade depende, né? Porque o que a gente come, o que a gente consome, ele pode ser tanto remédio quanto veneno. Então, por exemplo, uma erva, ela pode ser muito incrível, tem efeitos maravilhosos para a sua saúde,
mas às vezes para você aquela erva não é indicado, ou às vezes a quantidade que você consome daquela erva é errado, é uma quantidade muito acima do que é recomendado, e às vezes esse efeito terapêutico de remédio, ele se transforma, entre aspas, num veneno, né? Então o Ayurveda tem essa visão de que os alimentos, né, então o que a gente come, a nossa comida, né, as plantas, as ervas medicinais, elas podem ser remédios naturais para a saúde, ou elas podem ser veneno, dependendo de como, da forma que você consome, tá? Então, dentro do Ayurveda, a gente usa, sim, o mel para alguns casos, e aqui eu quis trazer para vocês essa comprovação científica de que, sim, o mel, ele pode ser um remédio natural nesses casos aí de rinite alérgica, tosse, início de gripe, resfriado, mas eu não estou querendo dizer também que você pode substituir o remédio que o seu médico passou para tratar alguma questão por mel. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, gente, essas terapias naturais, elas não substituem o tratamento convencional médico, elas complementam. Então, se o médico passou um remédio para você tomar para tratar, sei lá, rinite, para tratar a sua gripe, você toma o remédio que o médico indicou, mas em paralelo você pode consumir o seu mel, por exemplo, aí, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa diquinha rápida que eu trouxe aqui pra vocês, e que vocês comecem a pensar e abrir mais a cabeça de vocês de que muitas vezes a nossa cozinha é recheada de alimentos e de remédios naturais e que a gente nem sabe o efeito no nosso corpo. Então, para observar tudo aquilo que você consome de uma forma mais terapêutica também, porque a comida, ela pode sim recuperar, ela pode melhorar a sua saúde, mas dependendo do jeito que você se alimenta, ela também pode trazer aí alguns ou vários desequilíbrios para sua saúde. Isso é um princípio, isso é uma visão do Ayurveda, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais!